do pleito no próximo domingo, dia 15 de novembro, e principalmente de atenção especial que a Justiça Eleitoral dá para as pessoas com algum tipo de deficiência. Esse eleitorado, ele soma mais de 1 milhão, isso em todo o país. Vamos conversar com a Cris Nereide Ferreira Lima, que é a coordenadora de gestão do Cadastro Eleitoral, para nos falar um pouco mais em relação ao tema. Cris, muito bom dia para você. Bom dia, Eliane. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer também, mais uma vez, conversar contigo, Cris, principalmente para falar de um tema. Essa semana nós temos buscado algumas informações em relação ao pleito, em relação a orientações para o próximo domingo, e hoje falamos um pouco desse público, desses eleitores que possuem algum tipo de deficiência, né? A Justiça Eleitoral acaba dando uma atenção redobrada para esse grupo. Sim, a Justiça Eleitoral, ela prepara as sessões eleitorais para acessibilidade e prepara as urnas específicas para o eleitor com deficiência visual, que ela contém o áudio, né, para poder ativar o áudio no momento do voto. Esses eleitores com deficiência, eles podem encaminhar a informação da deficiência a qualquer tempo para o cartório eleitoral. Nesse momento que estamos com o atendimento suspenso, essa informação da deficiência pode ser encaminhada pelo nosso atendimento virtual ao eleitor, que fica no nosso site, tre.sc.jus.br. De qualquer forma, todo eleitor que já informou a Justiça Eleitoral da sua deficiência, a gente busca adaptar a sessão, busca facilitar, né, o acesso, e tem uma das questões também do eleitor que precisa de algum auxílio no momento do voto, né? O eleitor que na sessão eleitoral apresentar uma dificuldade para o exercício do voto, ele pode solicitar o auxílio de uma pessoa de confiança. O presidente da mesa receptora vai analisar a situação e vai permitir que uma segunda pessoa entre na cabina de votação com o eleitor. Mas essa segunda pessoa, o importante é deixar claro que ela precisa se identificar na sessão eleitoral e a informação vai ser registrada em ata. Em Santa Catarina, são quantos eleitores que apresentam algum tipo de deficiência, que teve essa deficiência também informada, Cris? Olha, nós temos diversas deficiências que são registradas no cadastro eleitoral. Para as eleições, o que conta são aquelas deficiências que afetam o exercício do voto, que é basicamente a deficiência de locomoção ou a deficiência visual, né? Esse número ele não é exato, porque às vezes o eleitor apresenta mais de uma deficiência registrada no cadastro. É importante deixar claro que sempre que houver alguma deficiência registrada, a gente vai providenciar a adaptação da sessão eleitoral, né? Por isso que é importante informar antes, né, para que as sessões elas possam ser organizadas e preparadas, para não serem pegas de surpresa e para que essa pessoa também não tenha nenhuma dificuldade de exercer o exercício do voto, né? Sim, a gente gosta de frisar o seguinte: o eleitor que tem uma deficiência visual, por exemplo, que não tem informado ao cartório eleitoral, no momento do voto, ele pode informar ao presidente a sua deficiência e o presidente pode ativar o áudio na urna. Qualquer urna eleitoral ela é preparada para receber, para poder ser ativado o áudio, né? A gente também deixa claro que o eleitor que tiver alguma dificuldade para exercício do voto, ou que o voto torne-se bastante oneroso, né? Aquela pessoa realmente acamada e que não tem condições de sair da sua residência para exercer o voto, a gente recomenda que algum familiar ou algum procurador encaminhe para o cartório eleitoral o pedido de certidão de quitação por tempo indeterminado. O que faz essa certidão? Ela garante que o eleitor tenha o voto facultativo, então ele pode ou não comparecer à urna, né? Desde que o juiz eleitoral emita essa certidão de quitação por tempo determinado pelo eleitor. Esse domingo, algum eleitor poderá deixar de votar por esse motivo. Então, a gente recomenda que durante a semana, após as eleições, o eleitor entre no nosso site e encaminhe pelo atendimento virtual ao eleitor
uma família, né, familiar, encaminhe esses documentos, atestados médicos, os documentos que comprovam que o eleitor não pode sair para votar, né, e que ele precisa dessa certidão de quitação por tempo indeterminado, porque a partir do momento que o juiz eleitoral pedir essa certidão para o eleitor, ele fica desobrigado do voto. Então ele pode votar se ele conseguir, mas se ele não conseguir, ele não é obrigado a justificar nem paga multa. Perfeito. Você mencionou que eleitores, por exemplo, com deficiência visual vão poder ouvir, por exemplo, o nome do candidato depois de digitar, né, o número correspondente na urna eletrônica. Esse áudio, ele vai poder ouvir através de fones de ouvido? Como é que vai ser disponibilizado isso? Sim, o eleitor que já comunicou à Justiça Eleitoral sua deficiência visual, ele já vai ter a urna preparada com um fone de ouvido lá no local de votação. Normalmente tem com o delegado de prédio esse recurso. Mas se o eleitor não comunicou ainda à Justiça Eleitoral, a gente recomenda que ele leve o próprio fone de ouvido, tá? E aí ele solicite, né, lembre de solicitar a habilitação do áudio antes da sua habilitação na urna. Aí os mesários providenciarão a habilitação na urna do áudio para ele. Perfeito. Para a gente fechar, Cris, que outras orientações, de maneira geral, você poderia trazer nesse momento para os eleitores, independente se tem deficiência ou não, para o próximo domingo? Sim, primeiro deixar claro que o eleitor com deficiência ele tem prioridade para o voto, então ele deve comparecer à fila ao mesário que está na porta da sessão e se identificar, né, como eleitor prioritário. Ademais, a Justiça Eleitoral tem recomendado que o eleitor use a máscara no momento que sair de casa até o seu retorno, né, como medida de prevenção aí ao coronavírus. E a gente recomenda também que o eleitor leve a própria caneta, por conta também do plano de segurança sanitária do TSE. O fluxo de votação ele foi alterado. Esse ano nós não vamos colher a biometria do eleitor na urna. Em momento algum haverá troca de documentos ou de papel entre o eleitor e o mesário. O eleitor vai se identificar na sessão eleitoral com um documento de identificação com foto, ele vai mostrar o documento à distância. Aqui também eu acrescento que o e-título também funciona como um documento de identificação se ele tiver a foto do eleitor, tá? E essa apresentação na sessão, então, tem o objetivo de garantir essa segurança, tanto do eleitor quanto do mesário. Ele se apresenta com o documento, em seguida ele vai assinar o caderno de votação, então o eleitor que não levar a caneta, ele vai ter a caneta higienizada lá na sessão eleitoral para poder assinar o caderno, depois ele vai higienizar as mãos para poder votar, comparece à cabina da urna e depois higieniza as mãos antes de sair da sessão eleitoral. Então todo esse fluxo foi adaptado conforme o plano de segurança sanitária do TSE. Perfeito, Cris. Obrigada pela participação mais uma vez aqui nos microfones da Rádio Onda Jovem e principalmente por essas orientações. Um bom dia para você e bom trabalho também nessas eleições. Bom dia, eu que agradeço. Bom trabalho a todos. Um grande abraço, bom trabalho. Cris Nereide Ferreira Lima, coordenadora de gestão do Cadastro Eleitoral, trazendo algumas informações, orientações em relação ao pleito no próximo domingo, principalmente para os eleitores com algum tipo de deficiência, em especial deficiência visual, 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 especial deficiência